Voltamos com o nosso programa na geral, ao vivo, agora são 9 horas mais 14 minutos. Bem, lembrando que eu tenho aqui para você 2 ingressos para o jogo do Joinville amanhã contra o Bragantino, aliás, jogo perigoso, hein? Tem muita gente falando em goleada, etc e tal. Olha, tem que tomar cuidado, né? Quem pode fazer esse jogo fácil é o Jack, mas é complicado. Enfim, não tem mais, aquela velha história, não tem mais ninguém bobo, né? Então tem os 2 ingressos para o jogo do Joinville amanhã, às 19 horas na Arena, e tem também um café colonial, oferta do Holtz Hotel. O café colonial para 2 pessoas, tá certo? Programa na geral, @gmail.com. Não esqueça de colocar um telefone para contato e também o seu nome. Muito bem, eu convidei hoje para participar conosco aqui do programa o Tecão, Antônio Carlos da Silva, mas é o Tecão. Tecão que é o campeão virtual do primeiro turno, já que ele é o técnico da equipe do Garuva, o Garuva que vem ponteando a competição aí e esteve invicto até a rodada anterior, né? A primeira rodada, quer dizer, o primeiro turno, na verdade, ele terminou com invicto e acabou perdendo para a equipe do Estrela por 2-1, perdeu a invencibilidade, mas há pouco até ele me dizia, de repente foi até, não que é bom perder, mas num momento, digamos assim, que não prejudique tanto. Tecão, prazer recebê-lo aqui no nosso Na Geral e parabéns pelo seu trabalho aí à frente do Garuva. Boa noite, Flávio. Boa noite, Laudir. Boa noite também aos telespectadores do Canal 20 TV da Cidade. Realmente, o primeiro turno, o Garuva fez uma campanha muito boa, né, dentro da expectativa de toda a diretoria, de todo o pessoal de Garuva, porque a gente está representando o município, né, apesar do campeonato ser em Joinville, mas Garuva faz parte da jurisdição da Liga Joinvilense de Futebol. E o Garuva se comportou muito bem nesse primeiro turno. Jogamos muito bem contra o Estrela no início do segundo turno, mas não conseguimos a vitória. Mas o que nos deixa bem alegre para os próximos jogos é que o time jogou muito bem. Foi um jogo muito bom, apesar do campo não ajudar muito, mas as 2 equipes fizeram uma grande partida. Tá certo. Esse então, o Tecão, que é o treinador da equipe do Garuva, que vem liderando aí a competição com 21 pontos. Depois até a gente vai falar mais a respeito das previsões, digamos até do próprio Tecão, com relação a esses 8 jogos que ainda faltam da primeira ano. Ou seja, 8, 16, são 24 pontos em disputa. E eu convidei também o presidente da Liga Joinvilense de Futebol, Laudir Zermiani, a liga que na semana passada completou 77 anos. E sem dúvida alguma é a entidade esportiva mais importante, sem querer desmerecer as outras, é claro, mas é a entidade esportiva mais importante que nós temos aqui na cidade de Joinville, e a liga que é responsável, claro, por esses campeonatos, tanto das séries da Série A quanto da Série B e da Série C, para falar um pouquinho aí da liga e também a respeito de arbitragem, já que o Tecão de vez em quando também bota a boca no trombone, falando das arbitragens, né? Os outros dirigentes a mesma coisa. Vamos tentar saber também como é que está essa parceria, digamos assim, entre a Liga e a Associação de Clubes. Vamos conversar um pouquinho sobre a Liga Joinvilense de Futebol. Laudir, seja bem-vindo ao nosso Na Geral. Muito boa noite e desde já também parabéns aí, já que você está comandando a Liga pelos seus 77 anos de atividades. Meu boa noite ao público do futebol de Joinville, né? E amigo, né, que acompanha o nosso futebol. A você, Flávio, ter convidado a gente aí falar um pouquinho do nosso futebol amador e deixar aí, né, a nossa mensagem aí pela passagem também dos 77 anos que a Liga completou agora nessa semana que passou, e dizer que nós estamos procurando ali fazer da melhor maneira possível aí que os campeonatos, tanto a primeira, segunda e terceira e as categorias de base aí que a Liga promove, funcione, né, da maneira que mais agrade assim aos dirigentes e ao público que acompanha o nosso futebol amador. Só para colocar, Flávio, hoje nós administramos aí 10 competições, né? 3 da adulta e 7 da base. Então o movimento é grande, né? Durante o final de semana é jogo em todos os cantos aí da cidade, né? Dos bairros. Então acho que a Liga está prestando um grande serviço à comunidade joinvilense. Tá certo então. Ô Laudir, a gente falava, questão de uns 2 ou 3 programas aqui, a respeito das arbitragens. Por exemplo, eu até citei aqui, com relação à arbitragem do Rodrigo, eu não estive no jogo lá, Estrela e Tupi, mas segundo informações que eu tive, a arbitragem do Rodrigo foi muito boa, a gente viu aí os
principais lances e tal. Mas está tendo muita reclamação, o pessoal está pegando muito no seu pé com relação às arbitragens. Eu ouvi falar que de repente queriam trazer árbitros de fora para continuar, tem time aí que, porque se trouxer, evidentemente, tem que bancar. Como é que está essa situação com relação às arbitragens, Laudir? Nós no início da competição já reunimos, né, os clubes, né, principalmente os clubes da primeira divisão, onde que sempre no ano anterior foi exigido até alguns árbitros que veio arbitrar, né, que veio de fora. E a gente pediu aí, reunido junto com os clubes da primeira divisão, nós montamos uma comissão de arbitragem na Liga de Futebol e pedimos, né, que os clubes da primeira divisão dessem uma oportunidade, né, uma chance assim, para esse pessoal que está trabalhando, fazendo um novo trabalho, né, garimpando alguns árbitros novos, já árbitros, né, que vinham há outros anos dirigindo aí a terceira, a segunda, né, e que se destacaram. Então, promovendo aí um trabalho técnico, nós usamos aí as quinta-feira o campo da Sertig, fazendo um trabalho técnico para arbitragem, físico, e também orientação na parte teórica, né, e promovemos. E graças a Deus, assim, né, claro que o futebol, assim, e a arbitragem, ela não vai agradar a todos, né? Mas de um todo que a gente vem acompanhando, assim, ela está dentro da expectativa nossa. Eu acho que até atingiu, né, bastante, né? A gente até não esperava que nós chegássemos até esse ponto com esse grupo que nós temos hoje aí. Então, estamos continuando dando trabalho, conversando, né, com as equipes aí, né? E as equipes acho que na sétima, oitava rodada, o Tecão acho que estava lá presente. A gente teve uma reunião, conversamos, né, e pedimos para que eles tivessem mais um pouquinho de paciência, que a gente estava em cima, acompanhando o trabalho pessoal, né. E assim que as coisas realmente que não funcionassem bem, que realmente acontecessem problemas maiores, de prejudicar bastante as equipes, a gente ia arrumar outras alternativas, de repente, para trazer alguns árbitros de fora. E quanto ao Rodrigo, que está vindo uma rodada outra, que é um árbitro que mora aqui perto da região, e a gente tem trazido aí, principalmente nos jogos mais clássicos, nos jogos mais pegados, assim, que obriga a situação do árbitro se exigir mais. E até o momento está acho que de bom tamanho, assim, perante os clubes. Ô Tecão, não é o seu caso, mas a gente geralmente... O treinador, quando o time perde, ele geralmente tira um pouco do peso, digamos assim, e coloca em cima da arbitragem. Porque o juiz errou, isso e tal. Como é que você, deixando de lado, vamos dizer assim, a primeira rodada, ali quando você até perdeu a invencibilidade, quer dizer, o Garuva perdeu a invencibilidade, como é que você analisa a participação dos árbitros, inclusive dos seus assistentes, nesse primeiro turno ou até agora no campeonato da primeira onda? Olha, Flávio, o campeonato desse ano, né, ele está um pouco diferente do ano passado, né? Ano passado, né, a Liga optou por trazer árbitros mais de fora, né? Esse ano, a Liga, através da sua comissão de arbitragem, né, que são pessoas muito competentes que estão nesse quadro, que seriam o Ideraldo Luiz Marcos, o Moacir Nazareno Góes Correia e o Gilberto. Então, essas três pessoas estão ajudando muito o Laudir. Quando eu parei de apitar, porque eu apitei também 16 anos, né? E eu sempre fui a favor, eu já parei de apitar para dar oportunidade aos mais novos. Então, a Liga está fazendo o trabalho correto, tentando garimpar árbitros novos. É uma tarefa dificílima, porque não adianta o pessoal querer se inscrever para ser árbitro e não ter o dom para arbitragem. Quanto tempo você foi árbitro? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Apitei final de primeirona, no Ernestão, entre a ex-equipe do meu querido presidente da Liga aqui, o Cruzeiro Joinvilense contra a Tupi. Meu ex-time também é Tupi, né, que eu tenho 4 títulos de campeão da primeirona lá. E a Tupi venceu por 4-0 esse jogo. E eu fui a pessoa escolhida para apitar essa final aí da primeirona. E eu vejo assim, de bons olhos, esse pessoal novo, sabe, Flávio?
esse ano, estão tendo erros, os erros maiores, os dirigentes que estão nos assistindo podem até comprovar isso aí, são erros assim de critérios, tá vendo, na hora de dar um cartão, aí dão muito cartão no começo do jogo, daí depois do segundo tempo, que é para dar uma segurada, daí não tem mais como segurar, aí, sabe, daí é obrigado a expulsar. Então, está faltando um pouquinho mais de calma para esses árbitros novos, assim, um pouquinho mais de critério, mas num parte técnica, física, assim, eles estão se saindo muito bem. Tá certo. Agora, bom, nós temos mais um tempinho nesse bloco ainda. Eu queria que você analisasse, Tecão. O Garuva está na frente com 21 pontos. E depois vem a Tupi 20, Piraberaba 18, o América 17 e o Estrela 15. Na minha visão, eu acho que a partir daí, do Estrela para cima, são as equipes que têm condições de permanecer no G4. Quer dizer, uma vai sambar, evidentemente, porque o sexto colocado é o Santos Dumont com 10. Na sua avaliação, quantos pontos o Garuva precisaria ainda para, digamos, não para ser campeão, mas para se garantir no G4, já que vocês têm mais 8 jogos? Olha, aliás, você me disse, desses 8, 5 são em casa, né? Flávio. A gente trabalha muito com projeções, né? Porque desde que eu comecei a trabalhar como treinador, eu sempre procurei me organizar e me planejar. E a gente faz projeções também, né, internamente. Claro que para muita gente aí o Garuva está sendo a surpresa do campeonato, né, como ano passado também o veterano que eu dirigi também foi a surpresa, né. E eu estou sendo até privilegiado porque o comentário que se há é que é time surpresa do campeonato, mas eu não vejo por esse lado, que o Garuva tem uma estrutura muito forte, uma diretoria muito competente, um prefeito que se chama o Sr. João Romão, que adora o futebol amador, acompanha todos os jogos da nossa equipe. Temos um competentíssimo ex-árbitro da Liga Joinvilense de Futebol, que é o Sr. Dorival Tober, que faz um excelente trabalho fora. E a projeção que a gente fez junto com a diretoria é como a gente, no retorno, a gente tem 5 jogos em casa e 3 fora, porque a gente já descarta o jogo com o Estrela da Praia, né, que já passou. E a projeção nossa é que nós precisamos, no mínimo, aí, de uns 32, 33 pontos aí, para se garantir realmente, porque vai ser muito acirrado, sabe? A competição são equipes muito qualificadas. Não pense aí que o Santos Dumont com 10 pontos, o Juventus com 10 pontos, o 7 de setembro de Araquari, o próprio Morro do Amaral, eles vão incomodar bastante aí nesse segundo turno. E todos têm chance, vão jogar os seus 8 jogos que faltam. Então, para se garantir, eu acho que precisa essa pontuação, de 32 a 33 pontos para se garantir entre os 4. Tá certo. Bom, Laudir, como é que está, digamos assim, o entendimento entre Liga Joinvilense de Futebol e a Associação de Clubes? A gente, de repente, ouve falar algumas coisas, dirigentes de clubes reclamam da Liga, enfim, são coisas que a gente ouve, mas que a gente não tem comprovação. Quer dizer, reclamar, claro, porque de repente o time não está bem, etc e tal. Até eu me refiro ao lado financeiro, alguns que exigiriam, no caso, que a Liga tivesse uma participação um pouco maior. Mas o entendimento no geral, em termos dos campeonatos, principalmente da primeira divisão, esse entendimento, estão acontecendo reuniões, existem divergências, enfim, como é que está toda essa situação, Laudir? Não, eu com os clubes, com o dirigente assim, eu tenho um bom relacionamento, né? Sempre que a Liga convidou para as reuniões, né, nós fomos atendidos. Eu tenho um diálogo ali com todos os presidentes de clube aí, né, um bom entendimento. Questão da associação, a associação, eles fazem lá a reunião deles à parte, lá, né, não tenho participado lá. Tive nessa questão até da arbitragem aí, foi uma convocação até da associação, a gente foi, conversou com os dirigentes e colocou, né, o trabalho que a Liga está fazendo. Aí a Liga, perante a associação, ela está de portas abertas, né, para o diálogo, para conversar, dependendo do assunto que for. A gente está sempre disponível para esse pessoal aí que está envolvido junto à associação, para a gente trocar as ideias. Mas quais são as principais reivindicações que eles fazem? Você disse que eles realizam reuniões, evidentemente, mas as principais reivindicações que eles estão fazendo para a Liga Joinvilense, que de repente a coisa ainda não se acertou, digamos assim, ou estão tentando entrar no entendimento? Não, Flávio, a associação, comigo esse ano aqui, eles não fizeram nenhuma reunião me cobrando, assim, algo
mais, entende? A única coisa é que se reuniram aí, não sei quantas vezes aí, que eu não tenho acompanhado direito, se conversa entre eles, mas cobrança assim com a Liga, foi questão de arbitragem, a conversa para. Talvez o Tecon até possa explicar um pouquinho mais, que ele deve ter um envolvimento um pouco mais junto com a pessoal. Esse, no caso, seria hoje, digamos, entre aspas, o problema maior, seria com relação às arbitragens. A cobrança maior sempre na Liga é a questão da arbitragem. Esse foi um dos assuntos, assim. Outro assunto que foi lá atrás, foi se falado, questão de arrumar um patrocinador aí forte para, de repente, bancar os campeonatos da Liga. Mas é uma questão que eu olho hoje diferente, né? Como foi montada a associação. A associação, ela tem mais força que a Liga para ir atrás de buscar um patrocinador para bancar as despesas dos clubes, né? Mas entendimento, desde que foi fundada a associação, entre Liga e associação, a gente, pelo menos com os dirigentes, com os presidentes de clube, eu não tenho problema. Tecão, você levantou o dedo aí. O que você quer falar a respeito aí das arbitragens ou desse entendimento com a Liga? Não, Flávio, é que eu faço parte da diretoria da associação. O presidente é o Manuel Soares, o Bambam, presidente da Serrana, né? E o Paulo Barbosa é o vice-presidente e eu sou o tesoureiro da associação. Tá? Mas a associação, as reivindicações junto à Liga, né? Esse ano foi mais em torno de arbitragem e tal. O que a gente vê, né, no futebol amador de Joinville? Se você fazer um comparativo com a segunda divisão de profissionais do Campeonato Catarinense, a nossa primeira divisão não deixa a desejar nada para essa competição promovida pela Federação Catarinense de Futebol. Pelo contrário, eu acho que os jogadores do futebol amador de Joinville são bem mais remunerados do que os próprios jogadores profissionais aí da segunda divisão de profissionais. Então, para vocês verem como é forte o nosso futebol amador aqui na nossa região. Então, eu acho que o produto, primeira divisão principalmente, né, que nós temos a segunda divisão e a terceira divisão, o produto primeira divisão, ele tem um valor muito grande perante a mídia, tanto escrita como televisada, através de rádios. A Liga, ela tem como um objetivo maior, né, Laudir, é fazer um campeonato com sucesso. Eu vejo assim, que esse campeonato, se a Liga, em conjunto com a associação, conseguisse recursos, patrocinadores, né? Você vê, né, Flávio, a TV da cidade aí, com o teu programa na geral, essa é uma coisa inédita em Joinville, né, Laudir? Passar os gols de todos os jogos da primeira divisão, isso nunca teve na nossa cidade. Então, o que me resta, né, já até passei um e-mail para ti, é parabenizar pela iniciativa, porque hoje o futebol amador está sendo visto em toda a região com outros olhos. Por quê? Porque é um produto bom, é um produto que, se a gente arrumar um patrocinador, ou as dificuldades dos clubes são a taxa de arbitragem, né? As despesas que tem para o campeonato, não é só, todo mundo pensa, paga jogador, mas é muita despesa para disputar um campeonato da primeira divisão. Então eu acho assim, se houver uma mobilização entre a Liga e a associação, eu tenho certeza absoluta que nós vamos achar patrocinadores para que o nosso campeonato fique mais forte do que está em 2012 para 2013. Tá certo. Nós vamos voltar a falar mais disso no último bloco do nosso Na Geral. Vamos para mais um intervalo comercial. Lembrando que você ainda tem mais 3 minutinhos aí durante o nosso intervalo para mandar e-mail para o nosso programa nageral@gmail.com, concorrendo aos 2 ingressos para o jogo do Joinville amanhã e também um café colonial, oferta do Holtz Hotel, café colonial de segunda a domingo a partir das 16 horas, café colonial para 2 pessoas, tá certo? Só um instantinho, a gente já volta aí.